não pode entrar no reino de Deus. Vou repetir novamente, escuta isso, porque você precisa entender essa verdade bíblica. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Por quê? Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Verso 7, ele finaliza, e até aí que nós vamos hoje. Ele diz assim: Nicodemos, não te espantes, não te maravilhes de ter dito que necessário vos é nascer de novo. Eu disse semana passada, vou voltar a repetir, de que o encontro entre Jesus e Nicodemos, registrado no livro de João, no capítulo 3, é uma das passagens mais transformadoras, é uma das passagens mais poderosas, é uma das passagens mais firmes na nossa conduta, no que diz respeito à nossa regra de fé e de prática no Evangelho de Jesus Cristo. Nicodemos, um fariseu, líder religioso, influente, ele tinha uma influência muito grande entre os judeus. Ele agora busca Jesus sob o véu, sobre a obscuridade, sobre o período da noite, para não ser visto. Provavelmente movido por cautela e por curiosidade, ele age com intensa conhecimento e busca encontrar Jesus, e rompe barreiras e desafios de normas religiosas estabelecidas entre a sua cultura. A conversa entre Jesus e Nicodemos, ela vai se aprofundando rapidamente quando Jesus introduz na vida de Nicodemos o sentido do novo nascimento. Nicodemos, ele é surpreso, ele é surpreendido com a indagação, com a pergunta de Jesus. E esse conceito, ele é essencial para a compreensão da mensagem cristã apresentado a Nicodemos, que automaticamente vem se repassando, por gerações e gerações, entermeando sobre o reino de Deus, falando da verdade que é o novo nascimento. Por isso, o Evangelho de João, capítulo 3, ele é tão importante. Jesus usa aqui uma figura de linguagem, Jesus usa uma metáfora, e a metáfora é a metáfora do renascimento. É a poderosa, e para Nicodemos não foi só poderosa, mas foi desorientadora, porque ele ficou desorientado, e porque ele conhecia a lei, conhecia os profetas, conhecia as escrituras, mas Jesus lhe pega de surpresa. Palavras interpeladas por Jesus de maneira literal. Ele lhe pergunta como um homem, Jesus pergunta a Nicodemos, como um homem pode nascer de novo? Nicodemos rebate a pergunta dizendo: Senhor, como um homem pode voltar ao ventre da sua mãe, ainda sendo velho? Quando Jesus percebe a confusão que está na cabeça de Nicodemos em distinguir entre o novo nascimento, no que diz respeito ao nascimento físico e agora o nascimento espiritual, usando a imagem do vento, Jesus usa uma outra alegoria, que é a imagem do vento, para mostrar, para descrever a natureza misteriosa do Espírito. João capítulo 3, verso 8, Jesus diz: o vento, Nicodemos, ele sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é movido pelo Espírito. Assim como o vento não pode ser visto, Jesus estava querendo dizer isso para Nicodemos. Assim como o vento não pode ser visto, ou assim como o vento também não pode ser controlado, porém os seus efeitos, os seus sentidos,
a sua realização, ela é notória. Assim é todo aquele que é movido e principalmente, a pergunta interpelada por Jesus é, principalmente aquele que é nascido do Espírito. Essa explicação, ela sublinha, ela mostra, ela enfatiza a natureza transcendente e transformadora da nossa fé verdadeira, que não se limita. Nossa fé não deve e a nossa fé não é limitada às interpretações entre rituais religiosos. Porém, o clímax da discussão ocorre quando Jesus revela para Nicodemos a essência, o sentido, o valor do plano divino com respeito ao plano da salvação, que vai culminar, que vai desaguar, que vai desembocar no verso 16, que todo mundo conhece. João, capítulo 3, verso 16. O verso da salvação, o capítulo e o verso da salvação é o versículo 16, que ecoa e que ressoa através dos séculos, quando João diz e escreve: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo de João 3,16, ele encapsula o coração da mensagem de amor e da mensagem de redenção, que define o que é o cristianismo. Observe, alguém pode perguntar para você qual é a definição do cristianismo. Eu pergunto para você nessa noite, responda para você mesmo, não precisa dizer em voz alta. O que é para você a definição do cristianismo? O que é para você a definição do evangelho? Jesus estava dizendo para Nicodemos que a definição do evangelho é a demonstração do amor de Deus pela humanidade através de Jesus. Ele entrega o seu único filho. Houve uma entrega voluntária, houve uma entrega espontânea. Alguém até que diga, na sua especulação ou conjecturação das Sagradas Escrituras, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo fizeram lá uma reunião e o Filho espontaneamente decidiu se entregar. Porém, mesmo que o Filho queira se entregar, porque ele não foi obrigado, mas foi uma ação de Deus, porque o texto de João diz: porque Deus amou o mundo. E quando ele ama o mundo, porque ele amou o mundo e porque ele ama o mundo, ele deu, ele entregou o seu único unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O verso 16 do capítulo 3 de João, ele revela tanta coisa profunda na nossa vida cristã, que quebra paradigmas, que quebra preconceitos, que quebra falácias. Falácia, para quem não sabe, é mentira, que você ouve aí pela internet, que você ouve aí, quem sabe, pelos Facebook, Instagram da vida, pelas redes sociais, em todos os âmbitos da nossa caminhada, da nossa jornada cristã. Quando alguém te indagar, por que você faz isso? Você diz: é porque eu amo. Por que você vai na igreja? É porque eu amo a Jesus. Por que você oferta? Porque você não é obrigado. Porque você oferta porque você ama. Você está seguindo o exemplo de Deus. E João 16, verso 16 diz: porque Deus amou o mundo. Ele tomou atitude, ele mesmo principalmente entregou, ele iniciou esse princípio de entrega constante e culminou na minha
e na sua salvação. Hoje nós somos salvos, gente. Hoje nós somos libertos. Você não consegue entender. Eu sempre digo, o cuidado que nós temos que ter quando somos abençoados por Deus. Deixa eu abrir um parêntese aqui para dizer algo para você. Às vezes nós esquecemos ou nos acostumamos com a dádiva, com o favor, com a bênção de Deus, com o milagre de Deus, com a proteção de Deus todos os dias, e às vezes cometemos erros, porque nos acostumamos de ser abençoados sempre. Exemplo, aquele que vem para Cristo quando está na maior dificuldade, quando está cheio de problemas, quando está enfermo, quando está doente, quando não tem um trabalho, quando alguma coisa não vai bem, ele corre para os pés do Senhor. E aí nós temos que tomar o cuidado, porque Deus vai abençoar. É da vontade de Deus te abençoar, é da vontade de Deus fazer você feliz, que você viva feliz. Mas quando Deus te abençoar, seja grato a Deus, seja fiel ao Senhor, honre ao Senhor, permaneça firme. Não faça como aqueles leprosos. Eram 10 leprosos naquela época, lembra? E não havia doença, não havia remédio para essa enfermidade, não havia médico para curar essa enfermidade, eles não tinham condições. E o que acontece? Jesus cura 10 homens que eram e estavam rechaçados pela sociedade, porque eram leprosos, mas um apenas volta para agradecer. Oxalá que nessa noite eu não seja os 9, você não seja os 9 que foram abençoados e não voltaram para agradecer ao Senhor. Por isso João 3,16, ele é poderoso. E esse diálogo não apenas provoca uma reflexão teológica profunda, pelo qual nós começamos a falar, mas também serve para um convite pessoal para experimentar uma transformação espiritual, saindo das sombras do entendimento formal para a luz vibrante do entendimento da palavra de Deus. João capítulo 3, ele continua a ser um capítulo vital e relevante para os nossos dias até hoje. Vou repetir. João capítulo 3, ele continua sendo o capítulo vital. O que é vital? Aquilo que traz vida, tá? Quando você se esquecer de qualquer outra passagem da Bíblia, não se esqueça de João capítulo 3, porque ele traz mensagens profundas sobre o nascimento e o renascimento da fé e da salvação, que tocam o coração do homem com uma experiência com o que é divino. Deus, ele toca o homem neste capítulo 3. E a conversa entre Jesus e Nicodemos revela a verdade eterna. Olha só, observe para mim, observe aqui. A necessidade, ele revela a necessidade de uma transformação interior profunda, um novo nascimento que vai além das reformas superficiais que qualquer cultura, religião, prisma, qualquer coisa possa tentar trazer para as nossas vidas. João 3 vai além. E em um mundo frequentemente dominado pela busca de soluções rápidas, soluções satisfatórias, a ideia do novo nascimento, ela traz, um convite ao indivíduo para uma jornada de transformação, mas uma jornada sustentável. No mundo tão volúvel, no mundo tão acima e abaixo, no mundo que às vezes a pessoa está bem, às vezes a pessoa está mal, no mundo que vai de mal a pior todos os dias, você liga o jornal, você liga o seu aparelho, você lê o noticiário, você vê coisas difíceis. Quando você está embasado,
seguro. Em João 3, você vê que a sua vida, ela está assim, sustentada pelo poder da palavra de Deus. João 3 não se trata apenas de mudança de comportamento. Tá? Eu vou repetir, João capítulo 3 não se trata apenas de mudança de comportamento, mas uma renovação no coração e na mente. João 3, ele me leva a repensar quem eu sou como cristão. Ele me faz renovar a minha mente, me faz renovar a minha aliança, me faz renovar o meu coração, me faz renovar os propósitos, me faz renovar a minha vida, me faz renovar a minha fé. Algo que pode, especialmente numa era intensa de tantas mudanças, João 3 me faz ficar firme na presença de Deus. E qual que é a mensagem primordial, principal de João capítulo 3? É o amor universal, o amor incondicional, o amor que é revelado no verso 16, que nós já sabemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, e continua a ser um farol de esperança. Eu volto a dizer, em tempos de divisão, em tempos de separação, em tempos de isolamento, não é isso que nós vivenciamos alguns anos atrás? Fique em casa, não saia de casa, fique isolado. Em tempos de isolamento, a passagem, o texto de João capítulo 3, ele nos faz lembrar que o amor de Deus, ele transcende barreiras, transcende fronteiras, transcende culturas e condições humanas. Esse amor é a base para a verdadeira comunidade cristã. Se nós somos de verdade crente, porque aqui é o reflexo de quem é crente de verdade. Aqui é a condição daquele que é crente acima de tudo. É crer no Senhor e viver o seu amor genuíno. Não é viver o amor da boca para fora. Amor que diz que obedece, não obedece, que ouve, mas não ouve, que é fiel, mas não é fiel, que vai, mas não vai, que serve, mas não serve, que ama, mas não ama. É um amor de verdade. E além disso tudo, o testemunho mais provável, mais poderoso, é o de João Batista, quando ele apresenta a supremacia de Jesus e nos chama a reconsiderar as nossas próprias prioridades e lealdades. Aí eu pergunto para você, qual é a sua prioridade? Qual é a sua prioridade? É o seu trabalho? É a sua família? É o lazer? É os seus estudos? Aonde está o seu foco? Aonde está a sua prioridade? Eu me lembro que certa vez, conversando com uma pessoa, e ele questionando algumas coisas, e eu disse para ele: meu irmão, mas o que está acontecendo? Por que você está sumido? Ele disse para mim: pastor, eu tenho outras prioridades. Então eu já nem conversei mais com ele, porque a prioridade dele não é o reino de Deus, a prioridade dele não é o Senhor. Gente, pessoas assim vão ser confrontadas o dia todo com o mundo, vão estar entregues, vão estar abandonadas, não por Deus, mas pela fé cristã, pela fé em Cristo Jesus. Não podemos viver uma vida distante, uma vida alheia. Lembre-se, eu quero ser abençoado. Lembre desse texto, Mateus capítulo 6, 31. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando eu busco primeiro o reino de Deus, Deus vai acrescentar no meu trabalho, Deus vai acrescentar o que está faltando no meu lar, Deus vai acrescentar o que está faltando no meu matrimônio, Deus vai acrescentar o que está faltando lá na minha empresa, Deus vai acrescentar, porque é a palavra de Deus, não sou eu que estou falando, não é o presidente do Brasil ou dos Estados Unidos, mas é Deus. Ele disse: se vocês buscarem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas. Precisamos entender isso.
E além desse testemunho de lealdade, fidelidade, João mostra que o Espírito Santo ele vem trazendo um acúmulo de poder à disposição para que ele diminua e que Cristo cresça. João Batista, ele mostra a grandeza de Deus no capítulo 3, ele mostra que Deus é grande, que Deus é maior, e convém que ele cresça e que eu diminua. É o poderoso lembrete sobre a verdadeira grandeza encontrada na humildade e no serviço. João 3 também, além de mostrar o amor, o compromisso, mas ele mostra serviço. Por que você serve? Por que você faz? Por que você trabalha? Por que você coopera? Por que você ajuda? Porque eu amo a Deus, porque eu faço por amor, eu não faço por dinheiro, eu não faço porque sou obrigado, eu não faço porque alguém está me pressionando, mas eu faço porque eu o amo. E João mostra isso. Se eu amo a ele, eu vou lavar os seus pés. Se eu amo a ele, eu vou cuidar da sua obra. Se eu amo a ele, eu vou cuidar do rebanho. E finalmente, João capítulo 3, ele nos desafia a cada um de nós a decidir sobre a nossa própria resposta ao chamado de Cristo. Quando nós aceitamos a Jesus, na verdade esta palavra está incorreta, é Ele que nos aceitou. Quando Jesus nos recebe, quando nós tomamos a decisão de segui-lo e Ele nos aceita no grupo dele, Ele começa a transformar a nossa vida e criar em nós, fazer em nós desafios. João capítulo 3 mostra o desafio que cada um de nós temos em decidir sobre a nossa própria resposta ao chamado de Cristo. Por isso que João 3 é importante, porque ele não só mostra o amor de Deus, não só revela a grandeza do Senhor, a salvação, a libertação, o nascer de novo, mas ele mostra a minha responsabilidade como servo de Deus. Ele mostra a escolha que eu devo fazer entre a luz e as trevas, entre aceitar ou rejeitar a verdade de Deus, que é apresentada de uma maneira clara e direta. Veja que João 3, ele é claro, ele é objetivo, e esse capítulo não apenas oferece milagres de salvação, de bênção e conforto, mas mostra o desconforto que o homem que é gerado no homem quando ele assume o compromisso, ou seja, fazer a obra de Deus gera em mim desconforto. Por que desconforto? Porque eu tenho que sair do meu lugar, eu tenho que me movimentar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pôr a mão no arado, e muitas vezes você não quer fazer, mas você entende que aquele que põe, aquele que foi chamado para pôr a mão no arado, para trabalhar, ele não é apto nem para olhar para trás. Então João também nos mostra o desconforto, mas ele também traz esperança e nos chama a atenção uma ação de decisão, destacando o impacto eterno que vai acontecer, resultar nas nossas vidas. Tudo isso, gente, que eu estou falando aqui, isso vai resultar num impacto na eternidade.